Teoria e Crítica Literária, aula 1A. Olá, caríssimos! Nessa nossa primeira aula, nós vamos começar a debater alguns aspectos gerais sobre a teoria da literatura e sobre a crítica literária. A primeira coisa que nós temos que acentuar é o seguinte: o nosso livro de referência é Bonnici-Solin. Vocês podem ver, 2009. Esse livro é um excelente compêndio, e ele tenta dar conta de todos os aspectos gerais da teoria e da crítica literária. Então, ele é o nosso livro de referência, ele está disponível na plataforma, e vocês, claro, vão disponibilizar os textos de base, e nossos textos de base serão extraídos desse manual, certo? Quem tiver um interesse de fazer a leitura dele por completo, eu recomendo, porque será algo de bastante útil para que vocês possam maturar as reflexões de vocês sobre a teoria literária e sobre a crítica literária, de modo geral, né? Então, nesse primeiro momento, alguns livros são bastante pertinentes, bastante bem-vindos, caso vocês queiram se aprofundar, estarão disponíveis na plataforma. Nós temos, por exemplo, o manual do Victor Manuel de Aguiar e Silva, chamado Teoria da Literatura, foi publicado em Portugal, que é um excelente manual. Nós temos o Conhecimento da Literatura, do professor Carlos Reis, que também é um excelente compêndio de teoria da literatura. Além disso, nós temos um livro que é considerado o grande marco inicial dos estudos de teoria literal, que é o Teoria da Literatura, do Veliek Warren, que é o nosso texto complementar, que vocês farão a leitura. Além disso, nós temos um texto de um filósofo polonês chamado Roman Ingarden, que se chama A Obra de Arte Literária, que para mim é uma das reflexões mais profundas sobre o que vem a ser fenomenologicamente, ou seja, compreendendo aquilo que é a existência das obras literárias. É um texto fundamental. Recomendo que vocês, se tiverem a oportunidade, também façam a leitura. Mas, de modo geral, para fazermos as nossas atividades, nós teremos essencialmente os nossos textos de base e os textos complementares. Só que as questões serão baseadas principalmente nos textos de base. Ocasionalmente, nós poderemos trabalhar algum aspecto pontual do texto complementar, mas, de modo geral, nós vamos partir dos textos de base, que são os textos que foram extraídos do manual de Bonnici-Solin, 2009, certo? Para começarmos nossa reflexão, uma coisa importante a se dizer é o seguinte: diferente do que nós podemos pensar hoje em dia, de que a literatura é algo facilmente reconhecível, nós devemos ter bastante cuidado. Por quê? O termo literatura, dando conta desse conjunto de obras que tem como aspecto fundamental a ficcionalidade e a linguagem, então, os textos de prosa, de poesia, é só muito tardiamente na história da humanidade que nós temos a consolidação de um termo para isso. O próprio Aristóteles, lá na Arte Poética, lamenta a inexistência de um termo que desse conta desse conjunto de obras das quais ele vai estudar no seu Tratado da Poética. O termo literatura, ele é um decalque, ou seja, uma palavra que foi criada a partir de outra língua, que é a palavra grammatiké, ou seja, aquilo que deu origem para nós a gramática. Grammatiké, em grego, grama, letra, grammata, letras. Então, gramática é a ciência das letras, o conhecimento das letras.
e nós fazemos decalque em latim, letra em latim, litera, então litera, literatura. Mas a palavra literatura em latim não significa exatamente aquilo que para nós é literatura. Por quê? Na época, principalmente de Grécia e Roma, considerava-se literatura outras coisas como a história, a oratória, eram parte da literatura. Então, quando nós vamos estudar na época clássica o que é literatura, aquilo que, apesar de não haver a palavra, mas que eles reconheciam como literatura, não vai coincidir exatamente com aquilo que nós reconhecemos. E, de fato, o conceito e a visão daquilo que é literatura se modificou bastante através do tempo. Então, por exemplo, na época medieval, as crônicas, ou seja, as narrativas históricas, também faziam parte da literatura. E a literatura, por excelência, era a Bíblia. Inclusive, autores como Raimundo Lúlio, que é um pensador medieval lá do século XIV, tirar, por exemplo, que só pode ser considerado literatura aquilo que tem relação com a Bíblia. Então, tudo aquilo que era, vamos dizer assim, popular, pagão, não poderia ser considerado literatura. O que isso nos diz? Isso nos diz que o conceito de literatura modificou-se através do tempo. E quando nós pensamos em literatura, também nós temos como consequência a existência de um pensamento, de uma reflexão que tenta explicar o que é este fenômeno dito literatura, que é a teoria da literatura e a crítica literária. Recomendo vivamente que vocês façam uma leitura detida lá do nosso texto complementar, do Velek Warren. Lá ele explica exatamente o que é, de modo detalhado, todas as concepções do que é literatura, o que é texto literário, o que são estudos literários, o que é literatura comparada, coisa que nós não conseguiríamos explicar em decorrência da limitação do tempo. Então, é fundamental que vocês façam a leitura desses textos. Mas, uma coisa interessante é que o conceito de literatura está completamente ligado à visão que a crítica literária e a teoria literária têm da literatura através dos tempos. Então, quando nós pensamos na teoria literária, ou seja, uma reflexão sistemática e profissional da literatura, de uma maneira institucionalizada, social, isso vai ocorrer no finalzinho do século XIX. E de que maneira isso ocorre? Até o final do século XIX, a literatura fazia parte da cultura, como, como um aspecto fundamental, né? Como principalmente da cultura letrada, da cultura sistemática, da literatura que poderíamos dizer assim, de elite, né? Então, até o finalzinho do século XIX, os pensadores, principalmente os filósofos, consideravam a literatura como um documento. O que isso quer dizer? Consideravam a literatura como uma forma, como um registro pelo meio do qual nós iríamos compreender a sociedade. Na época, nós tínhamos como uma grande força motriz do pensamento o positivismo e o historicismo. Então, nós temos a busca por uma compreensão da realidade, principalmente através do estudo sociológico e histórico. Então, a literatura entrava aí como uma fonte de compreensão antropológica e histórica da sociedade.
Só que isso é uma visão problemática. Por quê? Porque a leitura, a literatura, ela fundamenta-se, apesar de, retomando aquilo que Aristóteles diz, que a literatura é uma representação da realidade, é uma mímese da realidade, mas é uma representação criativa da realidade. Então, apesar de nós sermos capazes de estudar Machado de Assis como uma fonte de compreensão dos hábitos e do imaginário do Rio de Janeiro do século XIX, jamais nós poderíamos dizer que quaisquer dos personagens e das circunstâncias narradas por Machado de Assis correspondem exatamente a qualquer realidade do século XIX. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a literatura ela é criativa, certo? Então, quando um autor e faz sua obra literária, apesar de ele se basear nos elementos da realidade, ele não faz uma representação especular, ou seja, igual à realidade. Existe sempre, e isso é um elemento interessante, uma ficcionalização. Então, existe o acréscimo de elementos que não estavam na realidade, que foram criados a partir da imaginação e da criatividade do autor, de modo que a literatura ela tem que ser tratada de uma maneira particular. Há de se criar mecanismos mais precisos e específicos para compreender a literatura. Em suma, estudava-se a literatura dentro da história, da sociologia, da, da antropologia, mas a literatura não era considerada uma coisa específica. Isso vai se dar exatamente no iniciozinho do século XX, na Rússia. Em São Petersburgo, nós temos a criação da Opoiats, que nós trabalharemos exatamente na próxima aula, que é o formalismo russo. Mas o formalismo russo, ele veio com a ideia de que haveria de haver um profissional específico com metodologias específicas para estudar a literatura. Então, não se poderia usar as ferramentas analíticas da história, da sociologia, da antropologia para compreender a literatura, porque a literatura era um fenômeno próprio, específico, com características próprias. Então, nesse iniciozinho do século XX, nós temos a profissionalização do profissional de letras, em especial do crítico literário. Então, não era qualquer pessoa que estaria apta a fazer o estudo de uma obra literária. E, acima de tudo, a obra literária ela não seria mais um documento para a compreensão filosófica, para a compreensão histórica, nem para a compreensão antropológica. A obra literária seria compreendida como um fenômeno específico e próprio, com um mecanismo próprio de representação da realidade. Surgem, então, nas universidades os cursos de letras e, acima de tudo, o profissional de letras. Então, uma coisa fundamental é que o surgimento da teoria e da crítica literária e da, dos cursos de letras, e, em consequência, também o desenvolvimento dos cursos de linguística, das matérias de linguística nas universidades, vem exatamente para legitimar o nosso exercício enquanto profissional de letras. Então, a partir do momento em que nós identificamos que a linguagem e as obras literárias exigem um profissional específico, isso consolida o nosso espaço profissional na sociedade. Então, quando nós pensamos na crítica literária e na linguística,
nós estamos pensando não apenas como matérias dentro do curso de letras. Na verdade, elas são o nosso motivo para existirmos enquanto profissionais. Por quê? Se qualquer pessoa de outro curso, de direito, de história, de sociologia, de antropologia, poderia estudar esses fenômenos que são a linguagem e as obras literárias, como nós existiríamos enquanto profissionais? Para que serviria um profissional de letras se qualquer profissional seria capaz de dar conta desses objetos que são a base da nossa profissão? Então, quando nós pensamos na literatura, é importante nós pensarmos que o conceito de literatura não é fixo, ele modifica-se através do tempo. Além disso, pensarmos numa crítica literária e pensarmos numa teoria literária, nós estamos pensando nas ferramentas fundamentais da nossa formação. Não é possível haver um profissional de letras, um professor de língua portuguesa, sem que ele tenha uma base construída, fundamentada na crítica literária, na teoria da literatura, para analisar obras literárias. Então, deste modo, nós devemos pensar que, através dos tempos, o conceito de literatura mudou. Além disso, a própria função da literatura mudou através dos tempos. Num poema chamado Teogonia, o poeta Hesíodo, que escreveu lá no século VII a.C., ou seja, 700, 800 a.C., ele dirá que o papel da literatura é representar criativamente a literatura, a realidade, representar de uma maneira original, criativa, a, a realidade, por meio daquilo que ele vai chamar de mentiras símeis à verdade, ou seja, aquilo que hoje nós chamaríamos de ficção. Então, nós temos uma criação original própria da realidade por meio da ficção, e também ele vai dizer que a literatura serve de oblívio, que é o esquecimento dos males. Então, nós vemos aí que ele organiza as funções da literatura em duas: a representação criativa da realidade e o entretenimento. Então, são essas duas grandes forças motrizes que movem a literatura. Representar criativamente a realidade por meio da ficção e servir de entretenimento. E em servindo como entretenimento, nós notamos que a literatura, com o passar dos tempos, vem perdendo cada vez mais espaço, principalmente para as mídias digitais e as redes sociais, né? Então, hoje em dia, as pessoas, diferente do século XIX, que tinham um grande é, um grande foco na leitura de obras literárias, até porque não havia nem o cinema, nem o celular, nem essas outras formas de entretenimento. Com o passar do tempo, a literatura vem perdendo cada vez mais espaço. De modo que estudar literatura e estudar a teoria literária, além da própria afirmação de nós, enquanto profissionais de letras, é um modo de resistência. Então, cada vez menos se lê literatura, cada vez menos se dedica à teoria crítica literária. Então, nós, como profissionais de letras que desejamos afirmar o nosso espaço enquanto profissionais dentro da sociedade, temos que dedicar o máximo de espaço e o máximo de tempo à leitura e à reflexão da teoria e da crítica literárias. Então, estudar a teoria da literatura é, acima de tudo, resistir à barbárie, resistir à ignorância. Então, meus caros, é fundamental que vocês, apesar de ser algo que demanda um esforço muito grande, principalmente por conta de que a maioria de vocês são um pouco mais jovens, estão dentro dessa cultura das redes sociais, é fundamental que vocês se dediquem tanto
a leitura das obras literárias, que serão trabalhadas principalmente em outra disciplina de foco historiográfico, e que vocês se dediquem também ao estudo da teoria literária, porque sem teoria literária, sem crítica literária, não é possível fazer uma análise ética e responsável de obras literárias, para que nós possamos fugir dos achismos. Então, existe um núcleo epistemológico, ou seja, científico, para que nós façamos o estudo das obras literárias. Então, recomendo que vocês façam a leitura atenta, tanto dos textos base, que darão foco às atividades que serão propostas na plataforma, quanto um estudo detalhado dos textos complementares para que vocês formulem uma base, tenham um bojo teórico bastante responsável sobre o estudo da literatura. Desejo, deste modo, a vocês bons estudos e boas leituras dos nossos textos propostos. Até mais.